Olá, bem-vindo e bem-vinda ao canal Professor Celso Salvatore. O assunto de nossa aula de hoje é frase, oração e período. Iniciemos o nosso trabalho então, dizendo para vocês o seguinte: frase, oração e período não são três coisas separadas, não são coisas totalmente diferentes ou coisas que se pode separar uma da outra. Por quê? Porque a oração está dentro da frase, assim como o período é a frase. Professor, mas como? Período é a frase? Vamos falar um pouquinho sobre isso daí então. Tomemos por base essas duas ilustrações, esses dois trabalhos aqui, ok? No primeiro nós temos socorro. No segundo nós temos uma charge onde há uma conversa. O senhor não sabe que é para ficar em casa e não sair na rua? Mas eu estou em casa. Ora, nós podemos dizer que isso são frases, ou que são orações, ou que são períodos? Estudemos um pouco a respeito então. Chamamos de frase todo e qualquer enunciado verbal. O que seria isso? Um enunciado que utiliza palavras, capaz de transmitir uma mensagem, ou seja, usei palavras, transmitiu mensagem, trata-se de uma frase. Portanto, podemos considerar sim que a palavra socorro é uma frase. Por quê? Ela nos transmitiu uma mensagem, o planeta, no caso aí, está pedindo socorro, alguém estaria pedindo socorro. O senhor não sabe que é para ficar em casa, não sair na rua, também é considerado uma frase, também nos passa uma mensagem completa, assim como, mas estou em casa. Então, todos aqui são frases. A frase pode ser nominal ou verbal. Quando nós chamamos de frase nominal? Quando não há a presença de um verbo ou de uma locução verbal, que faz a função do verbo. E chamamos de frase verbal ou também oracional quando houver a presença desse verbo ou dessa locução verbal. Portanto, em socorro temos uma frase nominal por não apresentar verbo. Em o senhor não sabe, eu tenho o verbo saber, que é para ficar, o é o verbo ser, ficar aí também o infinitivo do próprio verbo, ficar. Sair, também outro verbo, ou seja, também temos uma frase oracional, uma frase verbal, assim como esta daqui, mas eu estou em casa, o verbo estar, portanto são frases verbais, pois apresentam verbos. Já a oração é o enunciado linguístico cuja estrutura apresenta verbo ou locução verbal, já falamos sobre isso. Então vejamos. Na primeira obra, aí no caso, o cartaz socorro, não apresenta verbo, portanto, não é uma oração. Retomemos um pouquinho. É uma frase nominal. Frase nominal não possui oração, ok? Já nas duas outras, eu terei ambas como sendo oração. São orações, por quê? Porque há presença de verbo. Portanto, da letra maiúscula lá do início até o ponto, então aqui nós temos do o até rua, é uma frase, ok? Chamado de frase oracional, apresenta oração. Professor, mas quantas orações eu posso dizer que eu tenho aqui? E quantas orações eu tenho aqui? Elas são iguais? São frases oracionais porque tem oração? Não é frase oracional, socorro, porque não tem oração. Vamos falar um pouquinho disso daí também. No caso aqui, pessoal, nós temos o chamado período. Então, toda frase que tem oração, nós chamamos de período. Tudo bem? A frase oracional, portanto, é chamada de período. O período pode ser simples ou pode ser composto. Chamamos de período simples quando há apenas uma oração, ou seja, apenas um enunciado que se organizou ao redor de um verbo ou de uma locução verbal. Já no período composto, eu tenho mais de uma oração, ou seja, mais de um enunciado que se organizou ao redor de um verbo
ou de uma locução verbal. Vejamos as duas falas aqui, né, das personagens, que na primeira nós temos aí um período composto. Por quê? Note que há 3 ideias verbais, 3 orações. O senhor não sabe, quem não sabe alguma coisa, não sabe algo, que é para ficar em casa, outra oração. Professor, mas nesse caso eu tenho 2 verbos, note que eu tenho uma ideia única, né? Uma locução, é para ficar, fique em casa, ok? E não sair à rua, as ruas aí na rua, né? Então, o que eu tenho aí? 3 orações, período composto por 3 orações. E a segunda, mas eu estou em casa. Eu tenho uma única oração, portanto eu chamo de período simples. Cuidado, hein? Não vai dizer período composto por uma oração. Não. O período simples, tá? Ele é formado por uma oração, enquanto o período composto é formado por mais de uma oração. 2, 3, 4, 5, ou seja, quantas orações houver no período, mais que uma, período composto. Vamos ver se vocês conseguiram entender um pouquinho, então, sobre frase, oração e período. Aqui eu tenho o nosso já famoso, né, desafio do professor. Vamos ver se você entendeu mesmo sobre as frases abaixo. Indique quais são frases nominais. Lembram? Frase nominal não tem verbo, não tem locução verbal. E quais são frases verbais? Dê o pause aí, faça a sua atividade e nós vamos corrigir daqui um pouquinho. Vamos então para a nossa correção? Mas que coisa terrível, Teotônio! Frase nominal, não há presença de verbo. Parabéns, meu caro amigo! Frase nominal também, veja que não há presença de verbo. Este livro parece muito bom. Eu tenho frase oracional. Note, parece muito bom. Verbo parecer. Apareceu um verbo aí. Então eu tenho uma frase oracional. Quero que ela me acompanhe. Tenho 2 verbozinhos, 2 orações, mais uma frase, frase oracional, ok? Silêncio, por favor. Não há verbo, frase nominal. Cheguei, turma. Verbo chegar, presente aí, frase oracional. O dia estava maravilhoso. Frase oracional. O dia estava, verbo estar. Lixo no lixo. Frase nominal, ok? Vamos fazer mais um pedacinho do nosso desafio? Aqui eu já peço para vocês dizer se o período é simples ou se o período é composto. Lembrando, nós temos aqui, são 5 frases. Se forma período é porque tem oração, ok? Uma oração só, período simples. Mais de uma oração, período composto. Pause o vídeo aí, faça a sua atividade, já vamos corrigir. Aqui eu trago já divididas as orações para que vocês entendam um pouco melhor, corrijam melhor as atividades que fizeram, ok? Na primeira, evidentemente, temos um período composto. Há 2 orações, 2 enunciados que se organizaram ao redor de verbos. Na segunda também eu tenho 2 orações, também um período composto. Na terceira eu tenho um período simples, há apenas uma locução verbal, havia feito, é uma locução verbal, ok? Na quarta também um período simples. E a última aí, na quinta nós temos um período composto, composto por 3 orações. Pegou os livros, colocou em sua mala e partiu. Vamos sintetizar então tudo que nós vimos nessa aula? Frase é um enunciado que possui sentido completo, vai da letra maiúscula até um ponto, seja final, de interrogação, de exclamação, ok? Oração, enunciado que se organiza ao redor de um verbo ou de uma locução verbal. Período, frase composta por oração ou orações. Período simples, a frase formada por uma única oração, uma só oração. Período composto, frase formada por mais de uma oração. Espero que vocês tenham curtido. Se você não se inscreveu ainda no nosso canal, aproveite, inscreva-se aí, faça parte desse grupo, faça parte dessa turma do canal Professor Celso Salvatore.
Um grande abraço e até a próxima aula.